alto. Então coloca a tua Bíblia assim pro alto. Vamos só fazer uma confissão. Diga: esta é a palavra de Deus. Ela é viva, é eficaz, cortante, penetrante, eterna, imutável, incorruptível, infalível, digna de toda aceitação. E esta palavra, esta noite, cairá num bom solo, que é o meu coração. E não volta para Deus vazia, mas prospera na minha vida, para tudo aquilo que ela for designada. Amém? E em pé, abre tua Bíblia aí em Efésios 1:13, vamos ler esse versículo. Eu preciso que você pegue esse versículo, nós vamos falar um pouco hoje sobre Maria, mas esse versículo é importantíssimo para você entender o que nós vamos ministrar. Efésios 1:13, epístolas aos Efésios, escrita pelo apóstolo Paulo. Ele diz assim: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade. Quem ouviu aqui a palavra da verdade? O evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Quem creu? Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Olha o que é que Paulo está dizendo. Você ouviu a palavra, creu nela, e quando você creu no evangelho da salvação, foi salvo por ele, né? Nós somos salvos pela graça mediante a fé no que Jesus fez. Mas algo aconteceu. Você recebeu um selo. E selo é aquele que gruda, que fica, não é? No selo é que está o preço que foi pago. Todo selo, se você for botar uma correspondência, lá no selo está um valor. Esse selo que habita em você é o preço do sacrifício de Jesus na cruz. Então olha aí para a pessoa que está do seu lado e diga: você carrega o Espírito Santo. Diga para ele: você foi selado. Aleluia. Você pode sentar um pouco. Aleluia. Glória a Deus. E sabe, gente, Jesus disse assim: se eu não for, ele não virá. Mas se eu for, o Pai vai enviar o Espírito da promessa, para que ele esteja para sempre convosco. Quando é que o Espírito Santo vai estar com você? Diga: para sempre. Então nós precisamos ter muita consciência disso, né? Como o pastor ontem ele citou, eu amo aquele versículo, ele disse: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém, queridas? Diga: maior é o que está em nós. Amém. Ontem nós estávamos falando um pouco sobre você se levantar com a palavra de Deus diante de circunstâncias que se levantam. E hoje eu quero falar com você a respeito dessa mulher chamada Maria. E por que eu li esse versículo? Porque um dia o anjo apareceu para ela e disse assim: salve a agraciada. E aí ela ouviu aquela saudação e o anjo disse para ela: por que ela era uma mulher agraciada e cheia de graça? Ele disse: porque vai vir sobre você o Espírito Santo. Uau! Olha para a mulher que está do teu lado e diga: boa noite, agraciada. Diga para ela: você foi selada com o Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Tem mulher aqui cheia de graça. E ele disse: olha, vai vir sobre você o Espírito Santo. E o ente santo, o Espírito Santo vai descer sobre você. E o ente santo que vai nascer de você, né? Ele vem com esse propósito. Nós sabemos que esse ente santo era o próprio Jesus. E aí ela perguntou para ele: como será isso? Não é? Eu não tenho relação com homem nenhum. Ele disse: pois é obra do Espírito Santo. Ele vai vir sobre você e isso vai acontecer. E aí o anjo disse para ela: porque não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Queridos, essa promessa, essa presença que veio sobre Maria, eu quero te dizer que Jesus na cruz do Calvário, quando ele morreu e ressuscitou, ele garantiu essa presença para estar com você.
E aquilo que é impossível, eu quero te dizer, com Ele é possível. Não haverá impossível para você. Amém? E aí em Lucas, no capítulo 1, no verso 36, quando o anjo disse isso para Maria, ele disse algo interessante. Ele diz assim: Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Meninas, Deus nunca disse que Isabel era estéril. O anjo disse: olha, diziam que ela é. Deus nunca disse. Você sabe, você não é o que dizem, você é o que Deus disse. Você é o que Deus estabeleceu que você fosse. Não importa o que dizem ao seu respeito. Ah, é chata, é briguenta, é fofoqueira. Ei, você é o que a Bíblia diz que você é. Amém? Então eu gosto muito quando o anjo disse: olha, diziam que ela era estéril. Diga comigo, Deus nunca disse. Então a gente precisa entender, meninas, como eu disse ontem, que o que conta para a nossa vida é o que Deus diz, não é o que dizem. Porque uma vez Faraó se levantou como uma autoridade, não é? E a gente sabe que existem autoridades, as autoridades são constituídas por Deus, mas quando uma autoridade quer ferir a vontade de Deus, eu quero te dizer uma coisa: Deus vai prevalecer. E um dia Faraó se levantou e disse assim: olha, mata todos os meninos e vive as meninas. Mas sabe de uma coisa, Deus nunca disse que era para matar menino. E sabe o que Deus fez? Disse: não, Moisés vive. O que prevaleceu não foi o que Faraó quis, foi o que Deus quis. Moisés vive, e Deus gosta de contrariar. E Deus ainda disse: ele não vai viver longe se escondendo de você, não. Ele vai viver dentro da sua casa. Você vai pagar escola para ele, você vai pagar roupa para ele, você vai dar comida para ele, você vai bancar ele, você vai brincar com ele, porque quem decide que ele vive sou eu. Moisés vive. Aleluia. Então o que eu quero que você entenda, não é o que dizem, é o que Deus determinou. E ponto final. Meninas, uma vez Jezabel se levantou e disse: ei, Elias, daqui a 24 horas eu faço com você como você fez com os profetas de Baal. Eu vou te dizer uma coisa: deu 24 horas, deu 48 horas, deu 72 horas e Elias vivo. E Deus, só para contrariar, para dizer que não era do jeito que ela queria, tomou Elias vivo, e aquele nem passou pela morte, porque não é como Jezabel diz, é como Deus quer. Aleluia. Aleluia, amém. Um dia Jesus disse para Pedro: Pedro, quando você for velho, sabe que Pedro pegou aquela palavra? Quando você for velho, Pedro. E aí um dia prenderam Pedro, ele ainda estava novo, e Herodes disse: amanhã morre, né? Já tinha matado Tiago, ele disse: amanhã morre. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia diz que Pedro dormia entre 4 escoltas de 4 soldados. Sabe por quê? Porque ele pegou aquela palavra de Jesus. Jesus disse que eu ia ficar velho, eu ainda não sou, então eu não sei o que vai acontecer, só sei de uma coisa: vai acontecer alguma coisa. Aleluia. Amados, ei, Deus é verdadeiro. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Fica com o que ele falou e o resto é resto. Amém? E você sabe o que aconteceu com Pedro? Por que eu estou citando essas coisas? Porque diziam que Isabel era estéril, mas Deus nunca disse. E se tem alguma mulher aqui com diagnóstico de esterilidade, que o médico já disse que você não vai fecundar, hoje nós vamos orar por você e você vai gerar. Aleluia. Porque Deus fez seu organismo para gerar. Amém? E aí o que acontece? E o que Deus diz ao seu respeito, né? A gente percebe aqui, o anjo disse para Maria: porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Diga para a pessoa que está do seu lado: para o Senhor. Diga: para Deus não existe impossível. Aleluia. Agora pergunte para ela: tu crê? Porque tudo é possível ao que crê. É assim que nós vamos transformar gerações. É assim que a gente vai exalar o suave perfume de Cristo. É tanto convicto, sabe?
queridas, do que Deus falou. É tempo de mergulhar mais nas Escrituras, é tempo de ler mais Bíblia, é tempo, queridas, de ouvir Bíblia, é tempo de focar Bíblia, é tempo, esse é o tempo. Para que a gente esteja com a palavra muito afiada dentro de nós, sabendo o que Deus diz. Amém? E aí o que é que a gente precisa entender? Que quando Maria ouviu aquilo, na cabeça dela não tinha lógica. Gente, Maria era uma criança. Eu digo uma criança assim, porque ela era uma moça, né, desposada com José, mas ela não tinha nem 20 anos. Eu não sei exatamente a idade que Maria tinha, mas era uma menina. E de repente ela não entende aquilo, como é, nunca na história da humanidade houve um caso onde uma mulher engravidasse sem ter relação nenhuma com o homem. Mas sabe de uma coisa, Deus não tem problema com coisa nova. Se ainda nunca existiu na vida de ninguém, Ele está pronto para fazer na tua. Porque Ele é Deus. Amém? E aí o que eu gosto de Maria é que ela levanta as mãos para o alto e ela diz assim: que se cumpra em mim conforme a sua vontade. Sabe, quando você lê um versículo que for demais para você entender na sua cabeça, porque Deus não cabe dentro da sua cabeça, Ele é grande demais para caber aqui dentro. Deus não tem lógica, a gente conhece Deus pelo Espírito. As coisas espirituais se discernem espiritualmente, não é verdade? E às vezes a gente lê coisas na Bíblia que você diz: meu Deus, mas como é que vai ser isso? E eu vou dizer uma coisa para você: erga as mãos para o alto e diga que se cumpre em mim, conforme a palavra de meu Deus. Você pode não entender, mas milagres não se explica, se vive. Amém? E aí simplesmente ela diz que se cumpre em mim, e ela se entrega totalmente ao plano de Deus. E eu acredito que esse é um tempo onde a gente precisa se entregar totalmente, gente, ao que a Bíblia diz. Porque o que está dizendo aí fora, eu vou te dizer, as notícias aí fora não são boas. Mas a Bíblia diz: não se conforme com este século. Se transforme pela renovação da sua mente. Então, a proposta da Bíblia é: não se conforme, se transforme. Não se conforme, se transforme. Amém? Não se conforme, transforme-se pela renovação da mente. Para quê? Para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a gente precisa se transformar com essa palavra. Estar convicta, né? Com essa palavra na veia mesmo, né? E aí ele diz assim, quando chega em Lucas no capítulo 1, verso 39, a Bíblia diz: naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, né? E é muito interessante que quando você está gerando algo pelo Espírito, sabe, tantas mulheres vão sair daqui grávidas hoje, não só de bebês, mas grávidas de casamentos abençoados, grávida de filhos servindo ao Senhor, grávida de negócios que vai prosperar para bancar o reino de Deus, grávidas de ministério. Mas sabe, quando o Espírito Santo faz algo em nós, para que a gente possa gerar algo, você apressadamente tem que se unir com pessoas que estão gerando para o mesmo propósito. Você não pode sair de um ambiente espiritual desse, onde tanta coisa espiritual foi liberada para você, e se associar com qualquer pessoa. Você tem que se associar com pessoas que vai se unir para gerar para o reino de Deus. Amém? E aí, simplesmente, Maria correu para estar com Isabel. E sabe, não ande com gente que não tem sonhos. Queridas, deixa eu te dizer uma coisa. Existe uma regra na natureza: tubarão nada com tubarão, sardinha com sardinha. Então você é uma mulher de Deus, você anda com mulher de Deus. Aleluia. Você é uma mulher de oração, você anda com mulher de oração. Aleluia. E você precisa discernir as pessoas que você está, que é para não atrapalhar o que você está gerando. Amém? Amém? Glória a Deus por isso. E aí a gente precisa entender isso, que a gente precisa estar em ambientes em que pessoas estão vivendo os mesmos milagres que nós.
né? Porque Isabel estava vivendo o mesmo milagre, porque você sabe que ela também era estéril. E Deus liberou o anjo lá para falar com Zacarias e dizer, ela também vai gerar. Então o que a gente precisa? É estar perto de pessoas que entendem de visitações espirituais, celestiais, né? Porque não adianta você estar cheia da palavra e associada com alguém, querida, que nem Bíblia lê, que nem frequenta igreja, que nem congrega. E esse tipo de companhia não serve para você. E você pode dizer, mas Rosana, a Bíblia diz que a gente tem que amar a todos. Amar é uma coisa e se associar é outra. Você pode amar a pessoa, você na sua casa e ela na dela. Ame ela orando, não tem amor maior do que orar por outro. Ame orando, mas não precisa se associar. Vocês estão entendendo isso? Então o que é que a Bíblia diz aqui no verso 41? Ouvindo esta saudação de Maria, a criança estremeceu no ventre, viu? Para quem é a favor do aborto, deixa eu te dizer uma coisa. A criança no ventre já tem vida. Na hora que o óvulo se encontra com o espermatozoide, já é uma vida. Aleluia. Amém? E a Bíblia diz que a criança estremeceu no ventre e Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Meninas, presta atenção a isso. Maria estava carregando a presença de Jesus e chega na casa de Isabel, a presença de Jesus que Maria carregava fez com que estremecesse dentro da outra que estava para nascer. Querida, se eu li aqui que você é selada pelo Espírito Santo, onde você for, você tem que estremecer dentro de pessoas o que está para nascer. Até uma saudação sua. Sabe, você não é daquelas que simplesmente uma pessoa fala com você e você diz palavras de incredulidade, não vai dar certo, ou com seus filhos, ou com seu marido, ou com seus negócios. Isso não vai dar certo não, isso não vai funcionar, isso não... Não, você carrega um que estremece o que está dentro do outro para nascer. Aleluia. Então sauda a irmã que está aí do teu lado, diga, boa noite, ungida. Diga, mulher agraciada. Ou um homem que está perto de você, diga, boa noite, agraciado. Aleluia. Aleluia. Isso tem que estremecer dentro da outra. Porque nós estamos aqui para levantar umas às outras. Não é para abater. É para entender que nós carregamos um futuro. E esse futuro vai se manifestar. Queridas, quando Deus colocou a gente aqui na terra, Ele não errou. Do jeito que Ele liberou José, que um dia José estava dentro de uma cisterna, de uma caverna. Mas sabe quem era que estava ali dentro? O governador do Egito. Ainda não tinha se manifestado, mas já era. Para Deus já era. Deus não trabalha com você do seu passado para cá, Ele trabalha com você do seu futuro para cá. Ei, Deus já esteve no seu futuro. Ele é atemporal. Quando a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, quem está dentro de uma linha de tempo somos nós. Quem está ficando velho somos nós. Deus não fica velho e nem está na linha do tempo. Ele é atemporal, Ele está acima de todas as coisas. Então, o teu futuro Ele já visitou. Amém? E quando José estava na casa de Potifar, servindo a Potifar, ali era o governador do Egito servindo a Potifar. E quando José estava na prisão, ali era o governador do Egito na prisão. A minha pergunta é, quem é que está sentado aí mesmo nessa cadeira? Você tem que ter convicção, porque propósito não se inventa, se descobre. Jejum e oração e palavra na veia. Aí você vai saber para que você está viva. E começa a despertar e colocar para fora o futuro que Deus tem para você. Amém? Glória a Deus. Então o que a gente vê aqui? É que Maria estava carregando o Todo-Poderoso. E de repente aquilo estremece o que estava no ventre de Isabel. E sabe, gente, uma coisa interessante. Quem lembra que quando Jesus uma vez foi curar um cego, Ele colocou a saliva dele nos olhos do cego? Alguém lembra disso? Por que a saliva? Você já parou para pensar nisso? Você já prestou atenção que quando alguém comete um crime ou alguma coisa que vai fazer um teste de DNA, é coletada a saliva? Ela não é? Por que Jesus colocou a saliva dele nos olhos? Ele estava colocando ali o DNA dele.
E o DNA dele não é de cego, é de quem vê. Aleluia. Ali Jesus estava querendo dizer para aquela cegueira: eu não te respeito. Aleluia. O meu DNA prevalece. Agora você carrega o espírito dele. Aleluia. 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 Amém. E aí a Bíblia diz no verso 42, e exclamou em alta voz, presta atenção a isso, queridas: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Deixa eu te dizer quem foi que disse isso a Isabel. Porque Isabel não estava lá na hora que o anjo passou, Isabel não estava lá para ouvir o que o anjo disse, e disse exatamente as mesmas palavras. Como é que Isabel sabia? Porque quem está cheio do Espírito Santo, queridos, escuta coisas que pessoas não escutam. Quem está cheio do Espírito Santo tem informações que outros não têm. Quem está cheio do Espírito Santo está conectado com o alto. Quem está cheio do Espírito Santo, vocês estão entendendo isso? Isabel ficou possuída do Espírito Santo e começa a profetizar. E eu vou te dizer uma coisa: em momento nenhum na Bíblia diz que Isabel era profetisa. Mas você sabe que presença de pessoas cheias do Espírito Santo na sua vida, ela potencializa ou desperta em você coisas que já estão aí. Mas o contrário também é verdadeiro. Do jeito que uma mulher cheia de fé desperta você para crer, uma mulher incrédula desperta você para não crer em nada. Porque a Bíblia diz: como um ferro afia um outro ferro, assim um homem a outro homem. Então esse negócio de estar convivendo com qualquer um e achar que não vai ser contaminado, acredite, vai sim. Então o que é que a gente precisa? Seleciona as pessoas que estão compatíveis com o futuro que Deus tem para você. Se você quer casar e ter um casamento bem sucedido, se associe com mulheres que é sábia dentro das suas casas, que sabe como tratar marido, que sabe como tratar filho. Vocês estão entendendo? Porque, amado, eu vou te dizer uma coisa: a Bíblia diz que as mulheres mais velhas precisam ensinar as mais novas. E a gente precisa considerar a experiência que mulheres mais velhas têm no casamento para nos ajudar. Porque tem muita mulher solteira querendo casar, mas sabe de uma coisa, não está sabendo como se submeter a marido. E isso é importantíssimo. Porque não adianta você fazer um enxoval do M. Martin, cama, mesa e banho, tudo perfeito, e não saber se submeter ao homem com quem você vai casar. Sabe por quê? Porque daqui a 6 meses estão jogando o enxoval pela janela. Porque o natural não é o que conta, é o que Deus estabeleceu. Aleluia! Glória a Deus! Então o que a gente precisa é estar perto de pessoas que nos inspiram. E principalmente que repete o que os céus falou ao nosso respeito. Né? Porque Isabel começou a falar o que o céu tinha falado a respeito de Maria. E nem estava lá. Então a gente precisa ser inspirada quando a gente olha para uma pessoa que está do nosso lado, para concordar com o que Deus tem para a vida dela. Amém? Então, mulheres, nunca aconselho outra mulher a se separar. Porque, querido, tem mulher que diz assim, sabe? Uma vez eu vi uma mãe dizendo: minha filha vai casar, mas o quarto dela vai ficar aqui, perfeito. No dia que ela quiser voltar, eu digo: isso é uma coisa do inferno. Isso é maligno, é do cão. Por quê? Porque ela já está dizendo o quê? Se quiser se separar, volte. Amado, eu estou aqui para concordar com Deus e não com o diabo. Que história é essa? Que onda é essa? Então, casou, então tira a cama de solteiro, coloca um de casal. Se for para vir para aqui, vem com o marido. E tem uma coisa, é para vir e voltar, porque aqui a casa não é mais sua. Aleluia. Vá dar seus pulos lá no seu canto. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, o que a gente precisa entender, amadas, a gente está num tempo, queridas, aonde a gente precisa concordar com o que Deus diz. Não é? E se Deus abençoou o casamento, eu vou te dizer: o que Deus abençoou, homem nenhum pode amaldiçoar. Amém? Glória a Deus por isso. Então a gente vê, e aí Isabel olha para Maria e diz: de onde me provém que venha me visitar a mãe do meu Senhor? Amadas, que inspiração. Tem gente que te inspira a ser melhor, te inspira a ser mais espiritual, te inspira a ter mais fé. Você já prestou atenção quando você anda com pessoas que só falam coisas negativas?
Ai, está doendo tudo. Você diz assim, eu estou com um negocinho, ixi, é gastrite, eu tenho isso, sabe? Já fui, sabe? Eu tenho isso. Ai, mas está doendo aqui, está doendo ali, está doendo aquilo lá. Você sai de perto daquela pessoa sentindo todas as dores. É ou não é? Mas chega perto de uma mulher de fé, que chega para você e diz, olha, o médico me deu um diagnóstico, que eu só vou gerar por inseminação artificial. Aí você olha e diz, vai não, eu vou orar com você. Sabe por quê? Porque esse nome, esterilidade, é um nome, mas nós temos o nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima disso. E Jesus disse na sua palavra, se você crê em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Aleluia! Vamos ser intensas no que a gente crê. Vamos ser radicais. Sabe, amadas, vamos ser chatas mesmo, radicais, mas vamos ficar com o que a Bíblia diz. Pode chover canivete, o guarda-chuva é de aço. Aleluia, aleluia. Você quer saber de uma coisa? Quando eu me converti, eu disse para meu marido, ele não era crente. Ele disse para mim, vá para a igreja, mas nunca me chame. Eu disse, beleza. Fui para a igreja, nunca chamei. Um dia eu estava me arrumando, mas sabe o que eu fazia? Eu chegava na cadeira, colocava a Bíblia e o diácono perguntava, tem alguém aí? Eu disse, tem, meu marido. Ele estava em casa bebendo cerveja. Sério? Rosana, você mentiu? Não, não menti, falei fé. Porque a Bíblia diz que eu e minha casa servimos ao Senhor. Não era só eu, era eu e ele. Eu só estava concordando com Deus. E Jesus disse, se alguém disser, se alguém olhar para o monte e disser, se alguém, ele não disse o pastor, o profeta, o evangelista, o semideus, ele disse, se alguém, eu era alguém. Ele disse, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Então eu estava falando aquilo sem duvidar no meu coração, eu estava olhando para aquele monte e dizendo, saia da minha frente. Meu marido vai sentar aqui comigo. Eu vou te dizer, querido, hoje ele é meu pastor. Valeu a pena. Valeu a pena, sabe? Mas sabe o que eu disse para ele? Eu disse, olha, eu não quero ser uma crente só para andar com a Bíblia debaixo do sovaco, não, viu? Eu quero ser uma crente que sabe o que Deus diz e fica com o que Ele diz. E acabou essa história. Aí meu filho mais velho recebeu um diagnóstico. Mãe, estou com TDAH. Eu digo, como é a história? Estou com TDAH. Eu digo, olha, TDAH é um nome, mas o nome de Jesus está acima dele. Não, porque ela disse que eu tenho dificuldade de concentração. Eu digo, você tem a mente de Cristo. Você não tem dificuldade de concentração, gente, você é inteligente, você vai estudar, você vai aprender e quer saber de uma coisa, o que é que você quer? Eu quero fazer um concurso, pois você vai estudar, vai fazer o concurso e vai passar. Mas esse diagnóstico, eu digo, é mentiroso. Aleluia. E ele olhando para mim, mãe, mas foi feito os exames. Eu digo, eu não quero saber. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você é poderoso nessa terra, você é saudável, você é curado. Eu gerei filho para servir ao Senhor. Que história é essa? Amado, você aceita se você quiser. Deixa eu te dizer, eu não estou, como é que eu posso ir de encontro à tua fé. Se você crê, a Bíblia diz, seja conforme a sua fé. Eu estou falando da minha experiência. E comecei a declarar, você tem a mente de Cristo, vai estudar, você vai passar. Resultado, esse ano, tem uma pessoa aqui que está comigo, que é Dani. Cadê Dani? Levanta a mão. Cadê? Não estou vendo ela. Lá atrás, pronto. Ele fez concurso com a Dani. Aí ele começou a fazer concurso. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Ele passou em 3 concursos, 2 federais e 1 estadual. Um em segundo lugar e outro em quinto. Já começou a fazer o curso de formação para assumir o emprego. Aí eu olhei para ele, eu digo, tu está se dando bem às minhas custas. Porque tu disseste que tinha isso e eu dissesse que tu não tinha, eu sou autoridade sobre você. E dentro da minha casa você é abençoado. Você é abençoado. Bendito Deus de Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Eu sou sua mãe e tenho autoridade. Eu cubro você com a palavra, com fé e com amor. E sabe, eu disse para ele, vai escolher onde é que vai trabalhar. Aí, querido, chega uma situação, você simplesmente fica, mas o médico disse. Pois é, o médico não é Deus?
Deus é Deus. Aleluia. É bom médico? É. Foi Deus que criou médico? Foi, deu inteligência, amado, a médico para chegar. Mas sabe de uma coisa? Aonde está a tua fé? Eu decido crer no que é maior do que o médico. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E então simplesmente você vê essa mulher sensível para captar coisas das regiões celestiais, para dizer coisas a Maria que Deus já havia concordado. E eu acho que a gente está aqui nessa terra é para isso, sabe, queridos? É para estar captando o que Deus tem a respeito dos nossos irmãos em Cristo e simplesmente concordar com o que Deus tem. E a Bíblia diz que quando Isabel disse isso para Maria, daqui a pouco Maria começa a cantar e começam a fazer um culto, porque mulher de Deus quando se encontra é assim, é para profetizar, é para cantar, não é para falar mal de ninguém, nem para fofocar, é para falar do que Deus tem feito na nossa vida, do que Ele vai fazer. Aleluia, compartilhar a palavra. Aleluia, amém. Então a gente precisa entender isso, amado. Agora deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz no verso 56 do Lucas 1, Maria permaneceu 3 meses com Isabel, até chegar o tempo de Isabel dar a luz, e voltou para a sua casa. Porque Isabel estava com 6, quando o Espírito Santo veio sobre Maria, trouxe Jesus do céu para colocar no ventre de Maria, né? E aí quando completou os 3 meses, que Isabel ficou com 9, ela estava com 3. E é muito interessante que a Bíblia diz que Maria voltou para cumprir o restante do tempo. Você esteve aqui hoje, ontem, hoje de manhã, hoje de tarde, hoje de noite. E sabe, você vai voltar para a sua casa. Mas você vai voltar para se cumprir o que já foi começado a ser gerado aqui. Nenhuma palavra que Deus liberou para a sua vida vai cair por terra. É para se cumprir. E você vai voltar para casa, e eu vou te dizer uma coisa, o caminho para a sua casa é o mesmo. Quando você chegar em casa, pode estar tudo do mesmo jeito, mas você vai chegar lá diferente. Cheia de Deus, animada, afogueada, cheia do Espírito. Aleluia, orando em línguas, sapateando, dançando sobre as circunstâncias, porque culto começa em casa. Aleluia, cheia do poder de Deus. E às vezes o povo olha e diz assim, nossa, você é tão intensa. É lógico. Amada, nós não carregamos qualquer um para estar, sabe, se acabando. Como é que você vai, fulano? Eu vou levando. Aí tem irmã que, como vai? Eu estou pela graça. Querida, se graça for isso, você não entende nada de graça. Como vai? Ai, minha irmã, estou pela fé. Fé não é isso. Né? Estou na prova. Pois tire 10. Aleluia. Porque em todas as coisas você é mais do que vencedora. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Querida, Deus vai te surpreender tanto. Você vai viver coisas que você não viveu ainda. Tem coisa nova chegando. Aleluia. Glória a Deus, começa a sentir o cheiro de coisa nova. Porque tudo que é novo tem um cheiro diferente. Aleluia. E sabe, em Lucas 1,57 a Bíblia diz que cumpriu-se o tempo de Isabel dar à luz. Os vizinhos ouviram, e os parentes, né, que o Senhor usara de grande misericórdia com Isabel. Ela teve aquele menino, e diz no verso 59, sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Aí a Isabel começou a falar, olha o que eu falei ontem, o poder da palavra. Isabel diz no verso 60, de forma nenhuma. Zacarias não, ele vai se chamar de João. De forma nenhuma, respondeu sua mãe. Pelo contrário, deve ser chamado de João. E aí os vizinhos disseram assim,
Mas não há ninguém na tua parentela com esse nome. E Isabel se levanta com uma convicção: pois é, aquilo que ninguém nunca gerou, eu vou gerar. Amados, eu vou te dizer uma coisa. Talvez na sua família ninguém nunca gerou um médico. Mas se seu filho quer fazer medicina e o povo chegar e dizer: mas na nossa família não tem médico, diga: pois eu gerei o primeiro. O meu vai ser. Ah, mas Rossana, meu filho tem aptidões políticas, mas na minha família não tem político. Pois deixa eu te dizer, a política precisa de crente. Então gere e diga: vai ser presidente da república, vai ser deputado, vai ser vereador, porque o povo de Deus tem que estar nesses ambientes para influenciar. Como tem influenciado? Vocês estão entendendo isso? Então gere, querido. O que foi que ninguém nunca gerou na sua família? Ah, na minha família não tem um grande empresário. Pois saia daqui hoje entendendo, pois eu vou gerar um. Aleluia. E onde pôr a mão vai prosperar, porque a Bíblia diz isso. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Diga: eu vou gerar o inédito. Diga: o que ninguém na minha família fez, pelo poder de Deus, eu vou fazer. E para quem é a honra e a glória? Só Ele é digno. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Aleluia. Amada, se sempre a gente estiver disposto a transferir para Ele o que lhe é devido, você vai estar pronta para ter tudo dele. Nunca traga a glória para você. Porque eu vou te dizer o que seria de você se Deus retirasse o Espírito Santo. Não é? O que seríamos de nós se Deus decidisse simplesmente tirar o oxigênio do ar? Pense aí, 5 minutos era suficiente para ter lesão irreversível no cérebro, não é assim? Mas Ele é tão bom que teu coração está batendo 80 vezes por minuto. E você nem se dá conta disso, mas Ele está com a tua vida nas mãos dEle. Porque Deus é bom e paga bem. Amém, queridas? Diga: o Senhor é maravilhoso. Então esteja disposta a transferir toda a honra, toda a glória para Ele. E acredite, amadas, o que a gente precisa fazer com essa história de Maria é sair da lógica. Saia de toda lógica humana. Saia de todo raciocínio humano. Saia de todo planejamento humano. Comece a orar, a jejuar e a buscar de Deus inspiração. Pai, como é que vai ser o mês de outubro? E você começa a receber inspiração. Pega aquela inspiração, anda naquilo. Honra a Deus em todas as coisas. E acredite, querido, aquilo que nunca aconteceu com ninguém pode acontecer com você. Porque Deus nunca perdeu a criatividade. O que a gente precisa é sair da lógica e entender que a nossa Bíblia ainda carrega histórias de milagres que homens viveram. E esses homens e essas mulheres que viveram esses milagres na Bíblia não são personagens de Walt Disney, não. Era gente de carne e osso, igual eu e você. E estava debaixo da autoridade do mesmo Deus que nós temos. Amém? Então eu quero te dizer, se Deus fez, Ele é poderoso para fazer de novo. E eu estava um dia vendo, catalogando algumas coisas que tem na Bíblia. E eu digo: meu Deus, como Deus, Ele gosta de fazer as coisas que não tem lógica, só para a gente saber. Sabe aquilo que Deus vai fazer na tua vida, que tu não vai ter como explicar? E quem está perto de você vai olhar e vai dizer: só podia ter sido Deus. É isso aí que vai acontecer. Amém? Porque você vai ver na Bíblia, querido, quando foi que você viu um grito derrubar uma muralha? Uma muralha que, diga-se de passagem, não era uma paredinha. A casa de Raabe era construída em cima dessa muralha, para você ter uma noção da largura dessa muralha. Mas Deus simplesmente disse: arrodeie e grite. E a muralha veio ao chão. Querido, isso é natural? Diga: é sobrenatural. Pois essa experiência está na Bíblia, que está bem aí no teu colo. Ela é verdade. Amém?
É normal um homem como Josafá, no exército armado, e Deus dizer para ele: só fique parado e veja o livramento que eu vou lhe dar. E começa a adorar a Deus. Você está pronto para receber uma incumbência dessa? De ver um monte de coisa vindo sobre você e Deus dizer assim: só levanta as mãos e me adore. Orembre cantos que briando sou. E veja o livramento que eu vou te dar. Porque foi isso que aconteceu com Josafá. Sabe, querido, não tem lógica um martelo flutuar. Não tem lógica martelo flutuar. Pois na Bíblia flutuou. Não tem lógica, deixa eu te dizer, pão cair do céu. Não tem lógica, pois na Bíblia caiu. Não tem lógica o sapato crescer junto com o pé, pois na Bíblia cresceu. Não tem lógica uma roupa crescer com o corpo, pois na Bíblia cresceu. Aleluia! Não é? Não tem lógica 5 pães alimentar 15.000 pessoas, pois Jesus alimentou. Não tem lógica entrar numa fornalha aquecida 7 vezes mais e não sair nem com cheirinho de fumaça no cabelo, pois na Bíblia aconteceu. Não tem lógica, querido, mulher estéril dar luz a filho, pois está assim de casa na Bíblia. Não tem lógica uma pessoa cair numa cova de leões famintos e eles não abrirem nem a boca, pois na Bíblia aconteceu. Não tem lógica mulher de 90 anos engravidar, pois na Bíblia aconteceu. Não tem lógica se pescar um peixe com dinheiro na boca, pois na Bíblia aconteceu. Não tem lógica uma vasilha de azeite encher tudo que estava vazio, pois na Bíblia aconteceu. Não tem lógica um morto ressuscitar depois de 4 dias, pois na Bíblia aconteceu. Não tem lógica um mar se abrir, mas aconteceu. Querido, dá para você entender que isso aqui é sobrenatural. Deixa eu te dizer, um dia Deus disse para Moisés: Moisés, eu sou. Ele não disse eu era, eu sou. Ei, Deus não era o que fez, Ele é o que Ele é. Eu sou o que sou. Se você pode ver todas essas coisas acontecendo na Bíblia, eu quero te dizer, está registrado em Romanos, diz, tudo que está registrado para nosso ensino foi registrado. Aprende a simplesmente se envolver e depender do sobrenatural de Deus. Tira os olhos de tudo que é natural. Porque Deus foi poderoso para mandar corvo levar carne e pão para Elias. O que Ele não pode fazer para trazer suprimento para você? Do norte, do sul, do leste, do oeste, do centro-oeste? Ou Ele não tem poder para isso? Amada, fica pronta, porque teus telefones podem tocar a qualquer momento. Com uma boa proposta. Amém? Então o que a gente precisa entender? É que a gente tem que estar na expectativa, meditando na palavra e naquela expectativa. Rapaz, é hoje. Hoje o dia começou desse jeito, mas pode terminar completamente diferente. Um dia José acordou na prisão, mas não dormiu lá. Sabe, queridos, a chave vira a qualquer momento. E Deus faz. E foi assim na vida de Maria. Com a vida toda organizadazinha, noiva, fazendo enxoval para casar. Aí Deus diz, mudança de plano. Não vai ser assim. Vai vir Jesus para o seu ventre. E simplesmente fica pronta, porque Deus vai mudar a tua rota a qualquer momento. Aleluia. E querido, nós estamos vivendo últimos minutos da igreja aqui na terra, sabe? E tudo que a gente precisa é deixar de ser natural e entrar no sobrenatural de Deus. Amém? Meu tempo acabou. Mas eu quero dizer para você em Malaquias 3,6, citei ontem e vou citar de novo. Deus disse assim, eu, o Senhor, não mudo. Nunca mudou, nem nunca vai mudar. Amém, queridas?